Bora falar do Botafogo agora. Quinta-feira tem que vencer o Racing, 2 gols de diferença para levar a disputa pela Recopa para a prorrogação. Se vencer por 3 gols ou mais, aí já é campeão direto. Débora Gares, direto do estádio Newton Santos. O Botafogo vai apresentar 2 reforços daqui a pouquinho, né? Exatamente, Escobar. Muito boa tarde para você, para todos ligadinho com a gente. Daqui a pouquinho, aqui na sala de coletiva, o Botafogo vai apresentar o zagueiro Jair Cunha e também o atacante Natan Fernandes. Os dois foram campeões sul-americanos sub-20 com a seleção no final de semana retrasado. E o Jair, inclusive, já até estreou pelo Botafogo, né? Foi no clássico diante do Vasco, derrota por 1-0, que acabou deixando o Botafogo fora até da disputa da Taça Rio. Mas o Jair atuou bem nessa partida. Já o Natan, que é revelado cria do Grêmio, ele veio lesionado da seleção com um problema na coxa, ainda está se recuperando e ainda que esteja inscrito na Recopa, assim como o Jair, não deve ajudar nessa partida de quinta-feira. Outro reforço do time é o meia uruguaio Santiago Rodrigues, que já está treinando com o grupo desde o início da semana. Ainda não foi apresentado, também não está inscrito na Recopa, mas chega para ajudar a reforçar o setor depois da saída do argentino Thiago Almada. Escobar. Preparação do time, Débora, para esse jogo importante de quinta-feira. Estão treinaram pela manhã ontem e hoje também, a representação foi ontem, né? O grupo se preparando para essa partida. O Cláudio Caçapa, técnico interino, vai para o 4º jogo seguido no comando do time. Não vai poder contar com o Cuiabano. Aqui os jogadores já estão se posicionando. Ó, Escobar, daqui a pouquinho começa a coletiva. Cuiabano está fora porque vai cumprir suspensão após ter sido expulso no jogo de ida, enquanto o Arthur volta recuperado de um problema muscular na coxa. A expectativa para esse jogo é de casa cheia, mais de 30 mil ingressos já foram vendidos e o John Textor, dono da SAF, vem também acompanhar essa partida e a expectativa é que ele consiga resolver esse problema da falta de técnico, né, Escobar? Já são 50 dias, mais de 50 dias sem treinador. A gente viu, tá chegando o Jair, tá chegando o Natan, mas o técnico não chega de jeito nenhum. Débora Gares, em cima da notícia, em todos os lugares. Sempre um prazer falar contigo, Débora. Ó, roda aí pra mim, Tony, por favor, os gols do Botafogo contra o Fluminense. Eu explico por quê. Esse jogo aí foi dia 29 de janeiro, gente. Gols do Igor Jesus, depois Savarino. Essa foi a última vez que um titular do Botafogo fez um gol. Nos últimos 7 jogos foram só 3 gols marcados e nenhum de jogador considerado titular. Amanhã é o jogo de volta, aliás, quinta-feira, o jogo de volta da Recopa Sul-Americana. Na ida 2-0 para o Racing, você deve lembrar, o pessoal tem que voltar a fazer gol, senão não dá para ser campeão sem fazer gol. É ou não é? Boa sorte pro Botafogo nesse jogo aí. Vamos pro Thiago Carvalho agora, que tá com o cabelo quase igual dela também, né? É verdade. Muito boa tarde, Thiago Carvalho, com as informações do Fogão, trazendo um panorama pra gente. Mas antes disso, como eu ofereci pra todo mundo, temos um bolo com o Fernandão inteiriço aqui, com tupete e companhia. Se você pudesse escolher um pedaço do Fernandão de açúcar para comer, qual seria, Thiago? Muito boa tarde. Primeiro, muito boa tarde para vocês. Aposto que é um bolo muito gostoso por ser feito de Fernandão, mas eu só não quero o joelho, porque é bichada, a gente já sabe disso. Tirando o joelho, qualquer outro pedaço tá valendo, deve ser gostoso. Em relação ao Fernandão, parabéns, amigo. Muita saúde, muita paz, muito amor. É um prazer trabalhar com você. Um cara que já me deu muitas alegrias e também tristezas no futebol. Mas vamos deixar isso baixo, relação à parte, relação à vida profissional. Um prazer trabalhar contigo. Muito obrigado. É uma honra todo dia de poder dividir o estúdio com você, dividir o jornal com você, ter você aqui todos os dias. Então, obrigado pela tua amizade, pela tua companhia. E é isso, amigo. Feliz aniversário, tá bom? Obrigado, querido. Obrigado pelas palavras e faço minhas as suas. É um prazer trabalhar com você, com todo mundo aqui. A equipe é sensacional. Não, com a Isa não. Com a Isa não. Não, a Isa sim. Com a Isa sim, a Isa gente te ama também. Ela que fez essa porcaria desse murinho aí. É isso aí, é isso aí. A gente te ama, Isa Única. Vamos, Thiago, vamos falar de Botafogo. Cuidado aí com a fumaça aí que o Ministério da Saúde adverte. Fumar é prejudicial à saúde. Vamos lá, sobre o Botafogo. O cara te deu uma baforada, tu nem viu. Não é o... Acontece, aqui no Botafogo acontecem uns negócios diferentes. De vez em quando passa alguém correndo. Coisas que só acontecem no Botafogo. Falar um pouquinho sobre o Botafogo, então, daqui a pouquinho, gente, tem a apresentação dos jogadores que o torcedor já tem acompanhado nos últimos dias. O Jair chegou a jogar contra o Vasco, ficou ali os 90 minutos dentro de campo. O Natan Fernandes ainda não jogou, mas já está treinando com o grupo, já chegou no Botafogo, mas ainda trata uma lesão que ele adquiriu junto com a seleção brasileira sub-20.
na Sul-Americana. Ele e o Jair estavam servindo a seleção brasileira, foram contratados pelo Botafogo durante esse processo do Campeonato Sul-Americano, que se sagraram campeões e agora já estão com o grupo, vão ser apresentados hoje de forma oficial pela primeira vez, vão falar com a camisa alvinegra. Bom, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. O Jair, zagueiro, pertencia ao Santos. Botafogo envolveu aí nessa negociação para contar com o Jair, inclusive a saída do Tiquinho Soares, que foi facilitada ao Santos. Tiquinho que tinha um valor de mercado aí de cerca de 3 milhões de euros. E além disso, Botafogo ainda colocou mais 14 milhões de euros. Então aí uma negociação que vai ultrapassar os 90 milhões de reais para contar com o zagueiro Jair, de apenas 19 anos, chegando agora ao Botafogo para reforçar ali o setor defensivo. Lembrando que já teve algumas baixas nesse setor, como a saída do Alter, então o Jair chegando para ser uma das opções aí para a sequência da temporada. Bom, um pouco mais à frente, então, o Natan Fernandes chegando, jogador que pertencia ao Grêmio, jogador que também estava com a seleção brasileira, como a gente lembra, o Natan ainda se recupera de uma lesão de grau 1 da coxa, deve ser uma lesão bem tranquila, ele já não sente mais dores, já treina com o grupo, então muito em breve já deve fazer a estreia também com a camisa do Botafogo. O Natan, diferente do Jair, ainda não fez a estreia, o que deve acontecer muito em breve, e foi uma negociação em dólares. Cerca de 10 milhões de dólares são os valores que o Botafogo vai arcar junto ao Grêmio, então cerca aí de 57 milhões de reais para contar com o jogador em definitivo. Bom, os dois jogadores muito jovens pertenciam aí à Seleção Brasileira Sub-20, campeões sul-americanos, e daqui a pouquinho, a partir de 1 da tarde, falam pela primeira vez agora sim como jogadores do Botafogo. E é claro, queremos saber um pouco da expectativa deles, do projeto do Botafogo em conquistá-los, em trazê-los aqui para o Nilton Santos, até porque são dois jogadores que chegam para o atual time que é campeão brasileiro, campeão da Libertadores. É claro que o Botafogo ainda sonha com grandes títulos aí para a sequência da temporada. Bom, essas são as informações do Botafogo. Daqui a pouquinho, então, jogadores sendo apresentados, falando aqui com a camisa alvinegra pela primeira vez. Com vocês, um beijo. Fernandão, mais uma vez, feliz aniversário, irmão. Muita saúde, muita paz. Aproveita muito teu dia. Só não quero a parte do joelho, tá bom? Beijão. Valeu, Thiago. Um beijo no teu coração. E obrigado pelas informações do Botafogo. Muito obrigado, Thiago, pelas informações. Qualquer coisa, chama a gente, se chegar mais alguém que o Texto. Tu tem muito dinheiro. Se ele quiser, ele como é que chama? Ele compra quem ele quiser para chegar. O Thiago ainda tá aqui? Oi, Thiago, você ainda tá aqui? Então tá, então vamos continuar falando com o Thiago. Thiago, na sua opinião, enquanto jornalista, o cara que acompanha aí de perto, o torcedor botafoguense está mais empolgado com qual reforço dentre esses tantos que passam de 500 milhões de reais? Cara, acho que é difícil, assim, acho que o torcedor do Botafogo esperava um pouco mais em relação à reposição. Há uma expectativa grande ao meio-campista, né, que vem da MLS, que foi apresentado essa semana, porque seria um jogador para compor ali mais ou menos a posição do Almada, mas não é um jogador tão grandioso quanto o Almada em relação ao que já foi feito no futebol. Acho que, assim, o torcedor do Botafogo esperava uma reposição principalmente, assim, mais à altura, no sentido do Luiz Henrique, porque o Arthur talvez ainda não tenha conseguido mostrar, até por conta da lesão. A final da Supercopa do Brasil não deixou com que ele mostrasse tanto também quanto o Luiz Henrique era importante ao Botafogo. Então acho que ainda faltam algumas peças de reposição. Não sei se essas que chegaram ainda são os nomes que vão suprir as saídas, principalmente do Almada e também do Luiz Henrique, GV. Muito obrigado, Thiago Carvalho. Agora sim, sai desse sol que tá muito calor no Rio de Janeiro. Até a próxima. A gente volta aqui do estúdio. Flávio Amêndola, de todos os reforços, qual você acha que mais faz o olhinho do torcedor brilhar? Se é que algum faz. O Thiago citou aí o Santiago, né, que vem lá da MLS, uruguaio. Ele é bom jogador, mas eu acho que é melhor a gente ter calma Torcedores, com ele. calma. Porque, assim, eu falo por mim, eu não vi tantos jogos dele, como, por exemplo, eu vi do Natan Fernandes, que é o garoto que veio do Grêmio, que tem um potencial muito grande, é driblador. É um cara que o Botafogo hoje precisa, que o Botafogo não tem esse cara, mas aí entra a questão da idade, oscilação. Não à toa no Grêmio, nem sempre ele foi titular, porque em alguns momentos ele não tinha condições de entregar aquilo que o treinador esperava. Mas é um garoto que, para mim, em relação a potencial, tem um potencial muito grande, e até pela idade. Gosto muito do Jair, acho que o Jair, acredito que vai brigar para ser titular, até porque a temporada é bem longa, e eu acho que o Bastos, a gente está vendo aí, ele praticamente não jogou ainda esse ano. Teve uma lesão, não entrou, se machucou, saiu, não voltou mais. Então eu acho que pode ser isso. E o Arthur, todo mundo tem uma expectativa porque a gente já conhece mais, né? O Arthur em relação a todos esses. E no meio do ano tem o Wendel. Mas aí até o meio do ano tem muita coisa. Falta muita coisa, né? Trazendo aqui um pouquinho da galera, Fernando.